Olá, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui nós vamos iniciar uma nova aula falando a respeito da chegada da família real no Brasil, tá? E as mudanças que esse fato provocou aqui no Brasil colônia, tá bom? Então, desculpa, então vamos avançar aí. O Brasil de colônia, a sede de império, né? Como que isso aconteceu? Quais os fatos históricos que levam a essa mudança importante para a nossa história? O processo de independência do Brasil, ele inicia-se a partir do ano de 1808, quando a família real chegou ao Brasil. Então, a nossa independência, ela não veio do dia para a noite, lá no ano de 1822, no dia 7 de setembro. Dom Pedro acordou inspirado e resolveu gritar independência ou morte. Não, tá? A nossa independência, ela foi um processo. Só que, ao contrário do processo de independência que acontece na América Espanhola, a nossa independência, ela não passa, né, pelo movimento popular, né? A nossa independência, ela é uma decisão que veio de cima. Então, são decisões políticas, né, que vão ser tomadas pelo príncipe herdeiro, que vai levar a nossa independência em definitivo. Só que isso lá no ano de 1822. O processo ele se inicia em 1808, quando a família real muda-se para o Brasil, tá? Agora, o que leva a família real a mudar-se para o Brasil? Então, vamos ver aí esse processo. Só um minutinho, pegar aqui o nosso laser. O processo de independência do Brasil se diferenciou do processo da América Espanhola, né? Como acabei de falar, a América Espanhola houve a luta armada, com uma participação da grande maioria da população, liderados pela elite crioula, né? Podemos dizer que era a burguesia local. Enquanto que no Brasil o processo ocorreu por decisão política do príncipe regente. Na América Espanhola, a grande maioria das nações recém-surgidas adotaram como regime a república. Depois que eles proclamaram a sua independência, eles adotaram como regime de governo a república. Enquanto que no Brasil, né, depois que Dom Pedro dá lá o grito de independência ou morte, né, às margens do Riacho Ipiranga, ele vai adotar como regime de governo a monarquia, ok? Então, o Brasil é monarquia, o restante da América Espanhola, república. Salvo a Argentina, né? O Haiti, né? Que proclamou uma monarquia, só que durou muito pouco tempo, e o México também, tá? Gente, excluí a Argentina, e a Argentina eu lembrei dela por causa de São Martín, que era monarquista, mas eles não adotaram monarquia não, foi república, tá bom? As consequências do bloqueio continental para o Brasil. Quando Napoleão Bonaparte, né, ele decretou o bloqueio continental lá na Europa, indiretamente ele atingiu a história do Brasil, sem ele saber, obviamente, e sem a gente também saber. Depois, com o tempo, os historiadores que vão fazer um balanço do fato e vai perceber isso, tá? Como estava interligado, né, esse fato lá da Europa com o início do nosso processo de independência aqui. Napoleão, ele vinha frustrado, né, porque ele estava em guerra na Europa desde 1802, na verdade, que se intensificou em 1804, quando ele se torna imperador da França. E ele tinha como arqui-inimigo a Inglaterra, e ele tinha fortes pretensões de dominar a Europa, e ele estava tendo êxito nisso, né? Mesmo que ele não dominasse militarmente, economicamente e politicamente, ele já estava exercendo esse domínio. Porém, com a Inglaterra, ele não tinha êxito. A Inglaterra, ela fica dentro de uma ilha, e a Inglaterra era, nesse período ainda, o maior império do planeta. Além de ser o maior império do planeta, a Inglaterra tinha a melhor marinha do mundo. Então, essa marinha poderosa, né, protegia a ilha,
aonde estava lá o Reino Unido, onde estava inserido a Inglaterra. Então Napoleão ele tinha o melhor exército da Europa, mas não conseguia invadir por causa da marinha inglesa. E por ele não conseguir, ele ficou frustrado, né? Porque ele não exerceu o domínio que ele desejava. E ele então procura encontrar um meio de enfraquecer a Inglaterra. Esse meio que ele encontrou foi decretando o bloqueio continental, que era um bloqueio econômico, né, sobre a Inglaterra, onde ele passa a proibir as nações europeias de fazer comércio com a Inglaterra. A Inglaterra ela era industrializada, entendam isso. Né? Por ela ser industrializada, ela necessitava de um mercado consumidor. Esse mercado consumidor, né, que consumisse os produtos ingleses, era o mercado europeu. Só que agora as nações estavam proibidas. Só o que aconteceria se um país qualquer, né, desrespeitasse o decreto do bloqueio continental? Estaria sob a iminência de uma invasão do exército francês e sofreria as consequências dessa invasão. Uma das coisas que iria acontecer quase que de imediato, além da dominação, o rei daquela nação seria retirado do trono e o Napoleão colocaria alguém da confiança dele no trono. Então ele iria destronar o rei. E isso para qualquer nação que desrespeitasse o decreto continental, do bloqueio continental. Bom, gente, e aí a coisa anda, a Inglaterra é pega desprevenida, não contava com essa situação, né, imposta por Napoleão Bonaparte, e com o decorrer do ano de 1806, a corda foi apertando no pescoço da Inglaterra. Economicamente, ela foi ficando prejudicada, né? Ela não conseguia mais vender os seus produtos, muitas indústrias tiveram que parar a sua produção e eles começaram a ter um prejuízo atrás do outro. Diante dessa situação, se a coisa caminhasse por mais tempo, a Inglaterra iria acabar falindo, que era a pretensão de Napoleão, fazer a Inglaterra abrir o bico. Bom, aí a Inglaterra vai recorrer ao seu maior aliado na Europa. O seu maior aliado na Europa, antigo, tá? Já tinha acordos comerciais com essa nação já há muito tempo, era Portugal. E quando a Inglaterra recorre a Portugal, quem estava governando a Inglaterra era o Dom João. Dom João, ele ainda não era rei, ele era o príncipe herdeiro, tá? Ou príncipe regente. Ele estava no lugar da mãe dele, que havia enlouquecido, Dona Maria a Louca. Tá? E ele então recebe lá os ingleses que vão fazer uma proposta de retomada de comércio com os ingleses. E o Dom João fala o seguinte para os caras: você sabe que se eu voltar a fazer comércio com vocês, a gente é aliado, mas se eu voltar a fazer comércio com vocês, eu vou ter as tropas de Napoleão aqui nas minhas portas. E eu não vou ter o que fazer, tá? Eu vou ficar prejudicado. E vocês não vão ter como impedir isso. E aí, Dom João não queria ceder, não queria voltar a fazer o comércio, e os ingleses começaram a pressionar e falaram: faz comércio com a gente, ou você também vai ter complicações com a Inglaterra. É isso que você quer? A gente pode até tomar alguns territórios de vocês em colônias que são suas. E aí Dom João ficou naquele passo entre a cruz, né, e a caldeira. Então não tinha muito para onde correr. Aí Dom João falou: olha, vocês estão me pressionando e não vai dar muito certo isso, porque eu não tenho o que fazer, não é por gosto da minha parte, é por uma imposição maior, por um exército que vai vir e vai me arruinar. E aí os ingleses fizeram uma outra proposta para Dom João, que era o seguinte: ele mudar a sede do governo de Portugal para uma outra região, tá? Que estivesse longe do controle, longe da hegemonia de Napoleão. Resultado, Dom João então falou: então a possibilidade seria mudar a nossa sede do governo para o Brasil. E aí os ingleses falaram: faça isso, prepare tudo, nós vamos dar
a proteção necessária nos mares para vocês. Quando Napoleão viesse, ele invadiu o seu território, vocês fogem então, mudando a sede do governo de Portugal para a colônia brasileira. E foi exatamente isso que aconteceu. No ano de 1807, então, Dom João quebra, rompe o bloqueio continental, e quando chega em novembro de 1807, ele recebe a notícia, ele já prepara tudo, já deixa tudo preparado, documentação que eles necessitassem, tirar das mãos de Napoleão, os funcionários reais, os nobres, os servos que iriam partir, todo mundo, tá? Então deixou tudo mais ou menos preparado, as malas prontas, e quando Napoleão Bonaparte, ele vai então atacar, podemos dizer assim, o Portugal. Para Napoleão atacar Portugal, Napoleão não podia ir por mar, tá? Porque pelo mar ele teria que enfrentar a marinha inglesa, que estava aportada também nos portos portugueses, estava defendendo o litoral português. Então Napoleão teve que ir por terra. Para Napoleão ir por terra, Portugal não tem fronteira com a França. Então Portugal tem ali um estado que está entre eles e a França, que é a Espanha. Aí Napoleão procurou o rei espanhol, Dom Fernando VII, e fez uma proposta para ele, e eles assinaram um tratado chamado Tratado de Fontainebleau, assinado no ano de 1807. Nesse tratado de 1807, que é o de Fontainebleau, a Espanha concedeu a Napoleão, até porque Dom Fernando não era louco de enfrentá-lo, mas a Espanha concedeu à França, de Napoleão, que eles pudessem passar pelo território espanhol para invadir Portugal. Mediante essa situação, então Portugal teve o seu território invadido em novembro de 1807. Quando chega a notícia até Dom João que Napoleão havia atacado o seu território e que marchava para Lisboa. Dom João, então, às pressas, manda todo mundo entrar nos navios para partir, e eles fazem isso, tá? Naquela correria toda, Dom João tinha separado, antes, mandou separar os seus livros, que era um acervo de mais ou menos 10.000 livros, que acabou ficando esquecido para trás, Ficou lá no porto, na pressa de embarcar todo mundo, embarcar as malas, deixar o acervo dos livros lá de Napoleão. De Napoleão, de Dom João, tá? E eles então partiram rumo ao Brasil, saindo, se eu não me engano, dia 30 de novembro de 1807, de Portugal, e chegando no Brasil no dia 28 de janeiro de 1808, ou seja, cerca de 2 meses de viagem, 2 meses de uma viagem bem complicada, porque eles pegaram tempestades, foi um período longo no mar, principalmente para quem não estava acostumado a navegar. Os europeus tinham aqueles hábitos, daquelas muitas roupas que usavam. Quando eles entram ali naquela faixa tropical, na faixa da linha do Equador, em pleno dezembro, janeiro, muito calor, eles sofreram muito com o calor, era muita gente nos navios, então não havia quartos para todo mundo, não havia hospedagem para todo mundo, a grande maioria teve que ficar na parte de fora dos navios. A água começou a ter que ser racionada, o alimento também começou a racionar, muita coisa estragou, eles tiveram uma praga de escorbuto, no navio, tiveram praga de piolho, então passaram pão que o diabo amassou. Aí depois de 2 meses desse inferninho que eles enfrentaram, eles chegam lá em Salvador, e ao chegar em Salvador, eles ficam em Salvador, cerca de 1 semana. Assim que Dom João chega no Rio, começa o processo de independência nosso, embora na época as pessoas não tivessem consciência disso,
né? Inclusive o próprio Dom João também não tinha essa consciência. Assim que ele chega, ele vai assinar um tratado que vai beneficiar a Inglaterra, mas ao mesmo tempo beneficiou também o Brasil, que foi o decreto de a abertura dos portos às Nações Amigas. É esse nome todo, tá? A abertura dos portos das Nações Amigas, assinado no ano de 1808. Essa foi a primeira medida de Dom João aqui no Brasil. Agora a sede do Império Português se encontra no Brasil, então o Brasil eleva-se a um patamar melhor, todas as decisões do Império, inclusive em relação a Portugal, vão partir daqui. E a abertura dos portos das Nações Amigas, ela tem por importância, né, já volto no mapa para vocês, ela tem por importância o rompimento do bloqueio do Pacto Colonial. Ao romper o Pacto Colonial, o Brasil agora deixa de depender comercialmente inteiramente de Portugal e passa a ter liberdade para fazer comércio com outras nações ditas amigas de Portugal. Quais são essas nações amigas? Na verdade, era basicamente só uma naquele momento do bloqueio continental, que era a Inglaterra. Na verdade, esse decreto foi criado, né, foi assinado para tirar a corda do pescoço da Inglaterra, né, porque estava lá, né, sufocada, não conseguindo vender para ninguém. Com a ruptura do nosso pacto colonial, o Brasil pôde então fazer comércio com a Inglaterra, comprando o produto deles. Tanto é que a partir de 1808 começa a entrar um grande número de mercadorias inglesas no Brasil. Qualquer vendinha, qualquer armazém que a pessoa fosse no Rio de Janeiro, em Salvador, ela encontrava produto da Inglaterra. Passou a ser comum, passou a ser cotidiano. No primeiro momento, essa abertura determinava que as taxas alfandegárias para o produto importado, ou seja, o imposto para ser pago pelo produto importado, seria de 24%, e Portugal pagaria 16%. Aí a Inglaterra vai chiar, e aí em 1810 o Dom João reformula um acordo com os ingleses, que é o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Paz e Amizade com os ingleses, aonde o principal desse tratado foi foi reduzir o imposto para os produtos ingleses, né, produtos importados ingleses para o Brasil. Eles iriam pagar só uma taxa de 15%. Então, as demais nações, 24%. Portugal, que era dona da nação, pagaria 16%. E a Inglaterra, né, pagaria 15% só. Então, foi a maior beneficiada dessa história toda. E a ruptura do Pacto Colonial permitiu ao Brasil uma independência econômica em relação a Portugal e um atrelamento aí com a economia inglesa. Ok, gente? Juntamente de Dom João veio a rainha, a dona Maria Louca, a esposa dele, né, a Carlota Joaquina, que detestava o Brasil, os funcionários reais, né, que eram funcionários que eram nobres, os conselheiros, ministros de Estado, a nobreza da corte e os seus familiares, além de um grande número de servos para serviço pessoal todo. Toda a sede de um Estado mudava de endereço, então deixou de ser Portugal e passou a ser agora o Brasil. E toda a estrutura burocrática dessa corte, todos os tribunais, os tesouros também vieram e foram então adaptados aqui no nosso território. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, é só perguntar, tá? Aí nós temos um quadro mostrando, né, o momento em que Dom João vai embarcar nos navios. Como vocês podem ver, eram muitos navios para levar esse pessoal todo. Há algum tempo atrás, tá? Eles falavam que era em torno de 10 a 15 mil pessoas que vieram com Dom João. Depois de um certo tempo, com novos documentos da historiografia fazendo novos relatos, né, sobre o assunto, novos estudos, eles chegaram à conclusão que esse número era um pouco exagerado, bastante exagerado. Então, historiadores atuais acreditam que foi no máximo 4 mil pessoas, o que é
muita gente, né, para ser recebido num território que não estava esperando por isso. Ok, gente? Até o próximo vídeo. Continuaremos a partir daí. Fiquem com Deus.